Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre nossas vidas. Amém? Esse vídeo nosso é um resumo da palavra que nós vamos trazer hoje à noite pelo Instagram, né? O Instagram da igreja e também o meu pessoal, Abnaildo_Durães. Da igreja é @IP_Vila_Moraes. Então, se você quiser ver uma explanação melhor ou mais contextualizada, você conecta aí. Mas nessa noite vamos meditar um pouco na palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, o versos 8 até o 23. Então, o texto da palavra, ele é longo, você vai ler em sua casa por completo, dá uma pausa aí e faça essa leitura. Se coloque diante de Deus, peça a Ele para falar ao teu coração e que Ele nos abençoe na exposição dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui da palavra é um texto interessante, porque aqui é onde expõe sobre Eliseu e o seu moço. Eliseu e o seu moço. A Assíria estava lutando e conquistando os reinos vizinhos e aí então traça uma estratégia para conquistar Israel. E a Assíria aqui, ela, toda vez que o rei assírio, ele traçava um plano para ir e fazer uma forma de conquistar ou de pegar num desprevenido o povo de Israel, Eliseu, profeta do Senhor, enxergava isso e avisava para o rei de Israel, dizendo: olha, eles vão fazer uma tocaia para vocês, assim, assim, assim. E o rei de Israel fazia os seus meios e nunca acontecia. Ao ponto do rei assírio chegar com a sua tropa, com todos aqueles que eram seus, e falar assim: quem é que está denunciando a gente, ou que está contra a gente? Quem é, o dedo duro aqui que está falando para eles? Porque nunca dá certo as tocaias nossas. E aí então alguém diz: não, é porque tem um profeta que toda vez que o Senhor fala, ele escuta o que você está pensando ou falando lá no seu quarto, lá no escondido seu, ele sabe tudo e conta para o rei. Então o rei fala: então alguém sabe onde ele está para ir prendê-lo? Essa agora é a situação. Eles chegam onde estava, o profeta e falam: estava em Dotã. Então eles vão para lá, chegam lá com carros, cavalos, cavaleiro, aquela tropa imensa para prender Eliseu. Quando chegam lá, está Eliseu e o seu moço. Esse moço foi o moço que tomou o lugar de Geazi. Se você ler um pouco antes, você vai perceber que Geazi foi tomado por lepra, porque tentou conseguir alguns benefícios financeiros através da cura de Naamã, E aí então esse agora estava no lugar de Geazi, alguém novo. Ele chega e quando vê toda aquela tropa, o coração dele se atemoriza. Eu queria falar para você nessa noite, em 6 minutos apenas aí que restam, sobre a tempestade traz consigo o desafio da fé. Nós falamos a semana passada que na tempestade não podemos tirar o foco, ou perder o foco do que realmente é precioso para as nossas vidas. Mas a tempestade também, ela traz consigo um desafio da fé, ou de olhar com fé, ou de ter um pouco mais de fé. Na época ruim, na dificuldade, a gente precisa pensar sobre isso. E aqui um momento difícil, um momento onde o exército veio para prender o profeta, o seu moço está ali apavorado. E diante disso aí, a gente percebe um profeta sábio e que trata o coração de quem está perto dele de uma forma graciosa e maravilhosa. Primeiro, nós somos desafiados a deixar o medo e a enxergar Deus. O profeta olha para o seu moço que está desesperado, a coisa está acontecendo, o mal está aí à frente, o moço está desesperado, enxergando todos aquele exército, e olha para Eliseu e fala: meu senhor, estamos perdidos, o que nós vamos fazer? E agora? E a preocupação de Eliseu é olhar para aquele jovem e tratar o coração dele.
porque na hora da dor, da dificuldade, o cuidado que temos que ter é com o coração. Ele olha para aquele moço e diz: não temas. É o que diz aí o versículo 15. Não temas, porque maiores, ou maior, né? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí então Eliseu faz uma oração. E ora e pede ao Senhor para abrir os olhos daquele jovem, do moço. E quando se abre os olhos dele são abertos, ele enxerga todo o exército celestial que está ali com eles. Essa é a primeira questão. Ele simplesmente não está ali, o profeta, na hora da dor, da dificuldade, sem se preocupar com quem está do seu lado, confiado naquilo que ele tem. Não. O desafio da fé também é para quem está perto de nós. Então ele se preocupa em pastorear e cuidar do coração daquele moço, que era novo com ele ali. Olha, não temas, não temas. Mas, Senhor, abre os olhos para que enxergue, de fato, a questão espiritual que está acontecendo. Segundo, nós somos desafiados a agir contrário aos nossos desejos carnais. Porque quando acontece aquela coisa toda e vem essa dificuldade, a tempestade para prender aquele profeta e levá-lo numa situação complicada, ele ora ao Senhor, ele tem um exército maior do que aquele físico que está ali, e ele ora ao Senhor e faz uma oração dizendo assim: cega eles, Senhor. Olha só a oração do profeta. Cega eles, Senhor. E aí então a gente começa a pensar como que seriam os nossos desejos com relação a isso. Ele pede para que o Senhor os cegue, para que eles não enxergam a verdade, porque aí então Eliseu conta para eles que não é aquele lugar que eles estão procurando, mas que o lugar que eles estão procurando é indo para tal e tal lugar. E eles chegam no meio de Samaria. E quando eles estão ali na cidade de Samaria, o exército de Israel está ali. E então a oportunidade que tinha ali agora do exército de Israel era de simplesmente chegar e trucidar aquele outro exército. O desafio a agir contrário aos nossos impulsos carnais. Pensa você se tivesse um exército inimigo chegado no meio do teu arraial, você com todo o seu aparato, todo o seu exército, pronto para chegar simplesmente e tirar a vida de todos eles e se livrar daquele mal. Mas então o rei de Israel pergunta para Eliseu: o que devemos fazer? Devemos matá-los? Vamos destruí-los? E Eliseu então diz para ele que eles precisam dar comida para aquele exército, alimentar aquele exército e deixar que eles voltem em paz para o seu rei. Olha a preocupação do coração de Eliseu. Preocupação de tratar o coração daquele moço. Calma, tenha paz, não tema. Enxerga as questões espirituais, vou orar por você. E agora mais uma oração que ele faz, pedindo a Deus para que dê a oportunidade de tratar o coração do rei de Israel, do povo de Israel. O natural era matar todo mundo, porque estavam ali na frente deles. Mas não. Tratem com amor seus inimigos. Deem pão, deem comida, façam um banquete. Uma terceira questão que é logo em seguida, e ele também mostra isso para a gente, é o desafio de confiar que a solução está na providência de Deus. Pensem, agora está lá e Eliseu faz mais uma outra oração. Ele diz: Senhor, abre os olhos daquele exército para que eles vejam. E quando eles abrem os olhos, eles veem o lugar que está, enxergam onde está, o perigo que está, tomam para si novamente o sentido do que é a situação verdadeira ali, mas ao mesmo tempo eles olham e não entendem. Pensa a situação, perceber que está no meio do exército inimigo e o exército inimigo está trazendo um banquete para você, está dando pão, água, zelando deles,
Olha só, que solução difícil. Sabe por que solução? Porque foi com essa atitude que depois que os homens voltaram para o rei da Síria e contou tudo o que tinha acontecido, foi aí então que o que diz o texto no versículo 23 é que de fato a partir dali a Síria não houve mais investidas contra Israel. Pensem, numa atitude de paz, de amor, de dedicação, do jeito que o Senhor desejava, é que veio a resposta dos problemas que eles estavam vivendo, fugindo da Síria. O Senhor é que vai mostrar a saída, Ele é que vai dizer como é, Ele é que vai mostrar como que as coisas devem acontecer. A providência vem dEle, na confiança de que Ele levantará a forma certa, as pessoas certas para que isso aconteça. Então, nós temos que pensar bem e olhar para esse texto aqui, Eliseu, nos desafiando de fato, na tempestade, desafiados a ter fé no Senhor, enxergar a Deus, desafiados a deixar o medo e enxergar Ele, desafiados a agir contra os nossos impulsos, que são miseráveis e carnais, desafiados a confiar que a solução está na prudência do Senhor. 3 orações ele fez. Uma, ele fez pedindo ao Senhor para que aquele menino vencesse o medo, faça-o enxergar espiritualmente. A segunda oração que ele faz para livrá-los do mal, porque ele diz para que eles não enxerguem e não saibam que eles estão ali. E acontece, eles são livres de mal. E a terceira oração que ele faz foi para que enxergassem o amor. Era um exército que estava querendo matar o exército de Israel, que agora ia enxergar em Israel algo que eles não entendiam, o amor. Pense nisso, meu querido. Seja desafiado na tempestade, na dor, na angústia, a agir contrário àquilo que o povo diz que tem que ser, mas segundo o que a palavra diz que precisa ser. Precisa ser. Deus está no controle de tudo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ore como Eliseu orou. Peça como ele pediu, mas que o intuito do coração seja não abençoar e não fazer progredir aqueles que estão ao nosso lado. Deus te abençoe, Deus seja sobre você, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, nos dê a compreensão da tua verdade e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, povo de Deus, não só aqui, não só hoje e agora, mas sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.